Boa noite! Começando mais um programa A Hora do Esporte pela WTV Brasil. O programinha da família brasileira esteve ausente uns dias aí, tivemos alguns probleminhas, mas estamos voltando a todo vapor e tivemos um final de semana agitado, muita coisa, Champions League, tivemos Fórmula 1, hoje tivemos o sorteio da Sul-Americana, da Libertadores, temos um monte, o cardápio está lotado para a gente conversar, para a gente falar de várias coisas, desses assuntos que eu acabei de falar e outros mais. E aqui ao meu lado, Wellington Sampaio. Boa noite, Beto. Cara, tudo bem? Vai? Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Hora do Esporte. Como o Beto comentou, bastante coisa. Final da Champions League nesse sábado. Uma surpresa, primeiro campeão. Primeira vez campeão, PSG, hein? Muito interessante também. Ancelotti vai participar do seu primeiro jogo também agora dia 5. Bastante coisa para falar. Mas antes de começar esses outros assuntos, falar um pouquinho sobre as redes sociais. Vai estar passando aqui embaixo. @WTV em todas, Facebook, Instagram, o X, o Twitter, Blue Sky, Twitch, TikTok, Kawaii e YouTube. Estamos ao vivo no YouTube. Deixe seu like, seu comentário, que ajuda muito a gente também. E para começar o primeiro assunto de hoje, e canal 89 Sou TV, bem lembrado, editor. Então, o primeiro assunto de hoje, pessoal, Fórmula 1 da Espanha, Beto. Fórmula 1, GP da Espanha. Sim, então neste domingo aconteceu mais um GP da Fórmula 1, desta vez foi na Espanha. E, como nenhuma surpresa, a McLaren dominou e vence com Oscar Piastri. Cara, McLaren nadando de braçada. Muito bem. Tá muito bem. A McLaren fez uma dobradinha, né? O Piastri, a quinta vitória dele. Então, a Fórmula 1, que tinha o domínio total, completo do Max Verstappen com a RBR, Decaiu. Agora a McLaren acertou e os caras estão dobradinha, né? Isso é muito legal, né? De ter voltado. A dupla da McLaren, né? O Lando Norris e o Oscar Piastri, que está assim, num momento especialíssimo na carreira, né? Vendo um auge, né? Pois é. E aí o Leclerc, da Ferrari, que chegou aí em terceiro, então a gente teve aí uma dobradinha da McLaren e uma Ferrari chegando na frente também do Max Verstappen aí, né? A Ferrari, aliás, a gente tem uma arte aí, né, Vitão, do GP? Tá aí, ó. Isso. Que chegou em primeiro, né? O Piastri, né? Lando Norris na sequência, depois Charles Leclerc. E, para você ter uma ideia, né? A gente, por anos, a gente teve uma hegemonia aí do Max Verstappen. E que esse ano eles não conseguiram um acerto. E a McLaren retomou aquilo que foi lá atrás, né? Sim, tá então, crescendo novamente, né? Muito legal, né, cara? Muito legal esse GP. E, assim, um GP interessante, com algumas ultrapassagens no pelotão intermediário para trás, né? O nosso Bortoleto conseguiu ficar em 12º lugar, que é importante ele terminar, é importante ele pontuar, é sempre muito importante, né? O brasileiro que hoje na Sauber, ele não está com o carro não está bem acertado, né? Sim. Também não é fácil mesmo, mas é importante ele estar pontuando, né? Com certeza. E aí a gente tem outra arte aí, Vitão, que é o do Mundial dos Pilotos, né? Esse aqui, né? Isso. O Oscar Piastri, que está liderando, né? Na sequência vem o Lando Norris, o Max Verstappen em terceiro, o George Russell em quarto, né? O Leclerc em quinto e o Hamilton, né? A gente tem uma dobradinha aí em quinto e sexto lugar da Ferrari. Quer dizer, é legal esse resgate, né? A McLaren voltando, a RBR continua bem, né? Ainda está conseguindo disputar. Mercedes, que durante muito tempo também teve hegemonia, caiu um pouquinho, e a Ferrari na sequência, né? Aí tem o Mundial de Construtores também, né, Vitão? Sim, tem sim. Coloca aí pra gente, porque hoje a gente tem que correr um pouquinho aí com o nosso tempo, né? Por conta aí de outros assuntos que nós temos, né? Nessa arte aí, Vitão, acho que deve ter alguma coisa. Peraí, vamos lá.
Tem alguma coisinha errada aí, Vitão, nessa arte aí. Essa é a parte 2. Eu tinha... Peraí. Isso, mas tudo bem, tudo tranquilo. Desculpa. Tranquilo. Quem sabe faz ao vivo. Muito bem, vamos lá. E uma coisa interessante ali, em primeiro lugar, igual a gente falou sobre a McLaren, eles estão muito à frente, né, da Ferrari. Né? Muito à frente. É surpreendente mesmo. Fazendo dobradinha, os dois que estão, tanto o Oscar Piastri, que está num momento espetacular, quanto o Lando Norris, né? Sim. Sempre pontuando. Isso é muito importante. Aí estão lá na frente, né, cara? Estão lá na frente. A Ferrari em segundo, a Mercedes em terceiro e olha, pasmem, a Red Bull, que foi hegemônica durante muito tempo aí, está em quarto lugar. Quem diria, né? Que surpresa. Quem diria, uma surpresa mesmo, né? Uma surpresa. E aí, claro, aí tem um zoom de que talvez o Max Verstappen, que ele é um cara que tem uma personalidade muito forte, né? Tem um zoom de que eles não estão se dando muito bem lá ele com o engenheiro, enfim. O fato é que a McLaren está muito bem, o carro está muito bem acertado, os pilotos conseguiram um equilíbrio, né? E estão levando a escuderia à frente. Muito provavelmente esse ano eles devem levar adiante acho que ficar na ponta aí por muito tempo, né? Então esse GP da Catalunha, né, que aconteceu nesse final de semana, agora a próxima corrida vai ser o GP do Canadá, né, no circuito Gilles Villeneuve, e que vai ser no dia 15 de junho, ok? Então esse é o nosso recadinho da Fórmula 1. Isso aí, então pessoal, esses foram os recados aí sobre a Fórmula 1, vamos aguardar o próximo GP. Então, o próximo assunto é muito interessante sobre a Champions League. O PSG foi campeão pela primeira vez em sua história, fazendo um placar elástico que talvez ninguém esperaria, de 5-0 em cima da Inter, que era uma das... Tem a arte também, o editor vai colocar na tela. Quem diria, esse, né, Beto? Comeu a bola, hein? Esse Doué joga demais, hein? Ele só tem apenas 19 anos. Ele tá concorrendo pra ser com a carinha de marrento ali, ó. E uma coisa também que é bom a gente lembrar, ele tá concorrendo também ao Golden Boy. E provavelmente depois dessa Champions League, ele tenha muita chance de ser o vencedor, né? Olha, eu diria até que pros italianos, né? O Doué foi de Doué. Foi de Doué mesmo. Esse trocadilho da quinta série tem que chegar, né, mano? Pô, fala sério. E uma coisa que a gente tem que falar, né, pessoal? A Inter eliminou o Barcelona, que era um dos grandes favoritos também, que tinha o melhor ataque e foi eliminado. Cara, a Inter tinha a melhor defesa da Champions League. Eu vou te falar uma coisa, cara. Eu, sinceramente, vendo os jogos, né? Como foi Inter e Barcelona, os dois jogos... Que foram jogos sensacionais, jogaço, né? E a virada, enfim, jogaço, né? Os dois. Eu não imaginava que na final o PSG teria tanta facilidade. Eu também não. Eu, inclusive, estava imaginando que a Inter teria mais possibilidade. Com certeza. Né? Pelo que mostrou nos jogos anteriores. Sim. Né? Apesar do PSG ter um timaço também, e uma coisa interessante, né? Isso é muito interessante. O PSG, que já teve Neymar, que já teve Messi, que já teve Mbappé, as grandes estrelas do futebol. Isso, que formou um timaço, né? Que assim, investiu muito. Não conseguiu o resultado tão esperado como conseguiu agora. Mais uma vez prova que o coletivo vale muito, né? Com certeza. O coletivo é importantíssimo. Quer dizer, esse time é muito mais coletivo do que o anterior, que tinha muito mais craque. E deu mais certo. Muito mais certo. Né? Se a gente for pegar realmente a lista desse time que você comentou, a gente tinha até o Sérgio Ramos. Grandes estrelas ali que não deram certo. Milhões de euros investidos, mas é como você falou, né, Beto? O coletivo dessa temporada deu muito certo. E uma coisa também que é relevante a gente falar, o PSG foi tríplice coroa. Ganhou 3 campeonatos. Então, realmente um time muito bom, só que eu não esperava esse resultado em cima da Inter. Esse resultado é surpreendente. Até depois de tudo que a Inter fez, tinha a melhor defesa do campeonato. E assim, realmente foi um amasso enorme do PSG. Foi um atropelo. E como você falou, né, Beto? Um destaque também é o Doué.
que esse menino jogou na final, não tá escrito. Sim. E o PSG tá de parabéns. Não, tá de parabéns, acho que foi merecido. Acredito que o Sheik nunca ficou feliz a gente só como esse não final de imaginava semana. que o jogo seria de uma facilidade. Aliás, só que assim, né? Analisando um pouquinho o futebol em si, do que foi jogado e tal, foi um atropelho e tudo mais. Mas dava para perceber que o PSG deixava uns espaços ali, não é? Se ele tivesse, por exemplo, talvez jogado contra o Barcelona, eu não sei se teria essa facilidade toda. É o que eu vi muita gente comentando, viu? Não é? Com certeza. Não só isso, mas assim, outros times que enxergariam essa situação. É que pra gente que está assistindo de fora, é muito mais fácil de analisar, acabou o jogo e tal, tá tudo certo. Mas, né? Eu acho que deixa uma esperança aí pro Botafogo no Mundial de Clubes, né? Porque é verdade. A gente já viu assim alguns botafoguenses, que a gente conhece poucos botafoguenses, diga-se de passagem, né? Nem fala. A gente conhece poucos, né? Dá para lutar talvez umas 2 Kombi? Ah, com certeza. Isso, mais ou menos isso. E isso. só um detalhe também interessante, como você falou em questão dos espaços, a gente percebe que o time do PSG é muito ofensivo. Sim. Então, realmente eu acredito nessa possibilidade. Também aparece. Exato. Então, dá uma esperança pro Botafogo. Ah, com certeza. Né? O Jesus ali, o Arthur, pode fazer alguma coisa aí. Só que eu acredito que se a final tivesse sido PSG e Barcelona, teria sido mais equilibrado. Exatamente por esses espaços. Assim como o Barcelona também dá espaço. Sim. Porque são 2 times que atacam demais. Mas, claro, não tirando o mérito da Inter, mas não fizeram o que todo mundo esperava na final, né? Cara, acho que a Inter ficou devendo muito. Cara. Ficou devendo muito. Porque pelo que apresentou, né, anteriormente... Não, e pegou times que eram considerados favoritos, né? Bayern de Munique, Barcelona, e sempre superior a esses times. Por mais que foi difícil o jogo contra o Barcelona, mas no final ali que eles empataram e levou prorrogação, a gente viu a potência que era. Aí chegar numa final, não sei se foi alguma coisa que aconteceu, mas só deu o PSG. O PSG passou o carro. Mas é isso aí, né, pessoal? Então, parabéns ao PSG. Primeiro título aí, o Sheik deve estar muito feliz, que era o que ele mais queria, né? Investiu milhões todos esses anos e com um time que talvez muita gente não desse nada, foi campeão. O coletivo aí entrou bem forte mesmo. Então, o próximo assunto, né, pessoal? A gente tem as eliminatórias da Copa do Mundo. Nesse dia 5, quinta-feira, já teremos a volta do Brasil. E uma coisa muito interessante também, primeiro jogo do treinador Carlo Ancelotti, Beto. Carlo Ancelotti. Quem diria, hein? Quem diria? Ancelotti, o maior... Olha, eu assim... diria o técnico mais vitorioso, né? Com certeza. Dos últimos tempos aí da história do futebol. De fato é um cara muito bem quisto, inclusive, muito experiente, muito bem quisto pelos jogadores, inclusive. Sim, com certeza. Né? Pelos jogadores brasileiros. Aliás, ele já dirigiu muitos, né? Muitos. E todos os times que ele passou foi campeão, né? E eu tenho aqui cara, só pra gente... foi falado, muita gente falou muita coisa. O Ancelotti vai receber uma grana braba, muito tremendo. Dinheiro. Mas é um cara que... Cara, o currículo dele, ele tem 5 Liga dos Campeões. Não é brincadeira. Maior campeonato da Europa. Né? Mundial de Clubes ele tem 4. Incrível. Supercopa da Europa, 5. Cara, o currículo dele é impressionante. Premier League, Campeonato Espanhol, ele tem 2. Campeonato Italiano, Campeonato Francês, Campeonato Alemão, Copa da Inglaterra, Copa da Itália, Copa do Rei, Supercopa da Espanha, Supercopa da Alemanha, Supercopa da Inglaterra, Supercopa da Itália. Cara, é impressionante. É impressionante. Ele tem títulos em quase todos os campeonatos do mundo. Não é à toa que o Ancelotti vai ganhar só uma graninha bem fraquinha, em torno de 5 milhões e 300 por mês, cara. É muito dinheiro, tirando os bônus também, né, Beto? Cara, então, e ele vai ter bônus em caso de conquista. Isso. Tudo bem, o contrato dele vai até a Copa, certo, né? Ele finaliza na Copa. Mas, cara, muito bem pago porque merece. É o maior técnico para dirigir a detentora da maior fama do mundo. Quer dizer, o Brasil hoje não apresenta o melhor futebol do mundo? Sim. Não.
não apresenta, mas tem uma camisa de muito peso. Isso está marcado na história, nunca vai deixar de ser. Ninguém tira. Exatamente. Né? Quer dizer, então o Brasil ele precisa retomar tudo aquilo que ele construiu durante muito tempo. Com certeza. E aí o Carlo Ancelotti tem lá olha, tem um pipinaço aí pela frente. Até dos nomes que a gente tinha citado, né, quando realmente começou essas especulações, ele era para mim o maior. Sim. E o mais difícil, como a gente até havia falado, né, Beto? Que era difícil ele sair do Real Madrid, mas infelizmente a temporada não foi como eles esperavam. Sim. E acarretou que deu certo aqui para a seleção. Como você comentou, o contrato dele vai até a Copa do Mundo 2026, mas dependendo do que aconteça pode ser renovado, né? Esperamos que venha esse ex aí, que já está demorando, mas vamos acompanhar aí. E aí tem uma coisa interessante, né? Nessa lista que a gente vai falar daqui a pouquinho dos convocados, né? Tem muita gente aí que conhece o Ancelotti, né? Sim. Então, ele já dirigiu o Amaral, Adailton, Zé Maria, na época do Parma, pela Juventus, o Atirson, pelo Milan, Cleiton, Felipe, Digão, Amoroso, Leonardo, Ronaldo, Roque Júnior, Ronaldinho Gaúcho, Ricardo Oliveira, Emerson, Rivaldo, Alexandre Pato, Cafu, Serginho. Não, cara, é só jogadoraço. Muita gente, muito craque. E todos eles respeitam muito. Olha, o Dida, o Kaká, né? Isso tudo pelo Milan, né? O Chelsea, o Alex, o Davi Luiz, Belletti, Ramires, no Paris Saint-Germain, Ceará, Lucas Moura, Thiago Silva, Nenê, Maxwell, Alex. Cara, incrível. Pelo Real Madrid, também o Casimiro, Kaká, Marcelo, né? O Bayern de Munique, Douglas Costa, Rafinha. Pela Napoli também tinha brasileiro lá, o Alan. No Everton, Bernard Richarlison. E no Real Madrid, a nossa joia, o Endrick. A outra joia, que é o Vinícius Júnior, Rodrigo, né? Éder Militão, Marcelo, Vinícius. Quer dizer, o Vinícius Tobias, né? Então, cara, muito bem quisto. O Roberto Carlos, esses dias, numa entrevista, falando a respeito dele, rasgou de elogios, ficou super feliz por ele estar aí. Então, assim, acho que a gente tem muita coisa aí para acrescentar no futebol brasileiro. É um cara de peso realmente, é um cara, espero que os convocados aí deem conta disso. Aí eu tenho aqui a relação da comissão técnica, né? A comissão técnica vem com ele, obviamente, Carlo Ancelotti, tem o Paul Clemente, que é auxiliar, Francisco Mauri, que é o auxiliar, o Mino Fulco, que é o auxiliar de preparador, Cristiano Nunes, que é o preparador físico, inclusive, do Atlético Mineiro, que foi já, né? Simone Montanaro, analista, Tafarel, que ele já fazia parte da comissão, né? Marquinhos, preparador de goleiro também, Juan. Então isso aqui são várias pessoas que fazem parte do staff e são tudo pessoas de peso, né? Sim, com certeza. Bruno Baquete, analista, o Tomás, analista, o Guilherme Paz, fisiologista, Rodrigo Lasmar, médico, que é super conceituado, o Felipe Calil. Quer dizer, nós estamos aí com uma comissão espetacular e agora vamos falar um pouquinho dos convocados, né? Algumas surpresas aí, né, Beto? Pois é. Aí a gente tem de goleiro, a gente tem o Alisson, o Bento e a surpresa, o Hugo Souza. E olha, vocês que acompanham o nosso programa, já falamos a respeito. Eu já disse, inclusive, o Hugo Souza, pela bola que joga, cara, ele certamente seria convocado. Ele merecia uma chance, né? Verdade. O Hugo Souza joga muito a bola. Joga muito mesmo. Ele depois é muito de tudo bom, que fez, realmente. Tem algum comentário aí pra gente falar ainda antes de passar a sequência? Então, antes de começar, vou ler alguns comentários aqui. O primeiro é da Hilda Matos. Boa noite, Hilda. Um grande abraço pra você. Bem? LFzinho, opa, professor Gilberto, e o Lorenzo do 8B. Ô Lorenzo, tudo bem, meu caro? Que vem tem derby, realmente, a gente vai falar também na Copa do Brasil. Derby aí na parada. Coisa boa. Vitor Rian, opa, professor, é o Michael, tô pelo TCC. E aí, garoto, beleza? Boa noite. Boa, tô pelo PC, desculpa. E o Arthur deixou, fala aí, boa noite. E aí, boa Arthur, noite, beleza, Arthur, garoto?
LFzinho deixou assim também. Como é que nenhum time que teve Neymar, Mbappé e Messi não ganhou e um time que não tem, ganha, realmente. E tem jogadores mais desconhecidos. É o conjunto, cara. O conjunto é importante. E aí, às vezes, o pessoal fala muito da própria filosofia do Abel Ferreira. Sim. Que ele sempre disse isso, né? Sim, é verdade. O conjunto é muito importante. O Tele Santana falava disso. A força do conjunto. Na Copa de 82 a gente tinha um time fantástico, cheio de craques, mas o conjunto valia muito, né? Até porque o futebol é coletivo, né? Sim. Então, se vir só estrelas, que acontecia muito no PSG, acabou que não deu certo. A gente sabe como era lá. Tem uma coisa que no meio do futebol, a vaidade, cara, a vaidade, ela quebra muita gente. Exatamente. Ela quebra. Então, último comentário aqui, Arthur K de Boas. Boa noite, Arthur, aí, obrigado pelo comentário. Beleza? Vitinha é o herói atrás da sombra desse PSG, realmente, Vitinha joga demais também. Verdade. Ele é um jogador assim excepcional. Então esse foi algum dos comentários, já a gente vai ler os próximos também. Beleza. E agora o Beto vai falar sobre os convocados. Então nós falamos aí dos goleiros, né? O Alisson, que acho que a gente o Alisson deve ser o titular. Não, deve ser sim. Mas é importante o Hugo Souza ter sido convocado e o Bento também, porque são goleiros jovens. E, assim, o Bento a gente não tem a oportunidade de acompanhar tanto. Joga na Arábia é meio difícil, né? Isso, joga no Al Nassr. Isso. Agora, o Hugo a gente tá vendo todo dia, né? Verdade. E a gente vê todo dia e o menino, ele é novo, né? A gente sabe da potência dele, né? Pô, não tem um potencial. E você vê como que é o futebol, né, Beto? Até pouco tempo atrás ele tava passando alguns problemas no Flamengo, foi para um time de baixo escalão no Benfica, que era o Chaves, e voltou agora pro Corinthians sendo um dos ídolos já. Então, você falando a respeito disso, né? Antes do Hugo Souza vir pro Corinthians, o Corinthians estava contratando um goleiro que meio que fechou e saiu. Exato, Carlos Miguel. Não é? O Carlos Miguel, que também é um ótimo goleiro, mas aí você vê... hoje não se fala mais no Carlos Miguel. E ele tá reserva. E ele tá em reserva, exatamente. Quer dizer, foi uma opção. Ele tá lá para ganhar dinheiro, com ok? certeza. Mas a opção de carreira dele, por exemplo, para disputar a Copa, ele já perdeu a oportunidade aí, né? Poderia ser ele no lugar do Hugo. Então, né? Nessa convocação. Pois é. Né? Bom, defensores: Alexandre do Flamengo, Alexandre do Lille, Beraldo do PSG, Carlos Augusto do Inter de Milão, Danilo do Flamengo, Léo Ortiz do Flamengo, Marquinhos do PSG, Wanderson do Mônaco e Wesley do Flamengo. Flamengo tá bem nessas convocações aí, né? Pois é. Meio campo: Andreas Pereira, o Andrei Santos, o Bruno Guimarães, Casemiro. Essa é uma volta boa também. Olha o Casemiro voltando. Né? E o Casemiro já jogou com ele conhece, e acho que ele vai fazer uma mescla aí de caras mais experientes. Sim, e né? ele sabe como que o Casemiro joga, né? Teve muitos anos com o cara, né? Exato. O Ederson e o Gerson do Flamengo. Daqui de meio campo, só o Gerson joga no futebol brasileiro, o restante tudo joga europeu. Fora, né? Atacantes: o Antony. Uma surpresa também. O Estevão, que, cara, primeira muito convocação. legal ele ser convocado. O Estevão ser convocado por ele é especial. Mostra verdade, que né? Realmente ele tem talento, né, Beto? Isso. Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, o Rafinha, Richarlison voltando, né? E o Vini Júnior. É verdade. Que ele já conhece. Quer dizer, então acho que assim, nós temos aí um bom time. Bom time. Né? A gente não conseguiu, infelizmente, formar um bom conjunto nesses últimos treinadores que passaram, né? Infelizmente, sim. Né? Nós tivemos aí duas situações, Dorival Júnior, que não conseguiu emplacar. Não. Nós tivemos o Diniz, que também não emplacou. Quer dizer, infelizmente a gente teve alguns problemas mesmo, não tem jeito, né? Exato. E aí vamos ver se esses caras vão conseguir atuar, porque eles precisam mostrar serviço. Com certeza. Né? Não adianta um voto de confiança. Não adianta ter o melhor técnico se os caras também não fizeram a parte deles, né? Exatamente. E a parte deles vai começar a partir de quando? Dia 5, né? Dia 5, a gente tem uma imagem. Coloca na tela pra gente, Histor. Então, dia 5, quinta-feira, 8 horas da noite,
Jogo contra o Equador, difícil, hein? Equador e Brasil. Essa semana, né? Essa semana já. O que talvez seja... Talvez ajude bastante é o fato de que o Brasil não vai jogar na altitude. Exato. Né? Então isso é um fator importante e vai ajudar. O Ancelotti já começou a treinar o time, apesar de não ter chegado todo mundo, né? Sim. Mas ele já está mexendo lá, já está vendo os esquemas, né? Opa! E a gente espera que dê certo, né? Com certeza. O Ancelotti, ele se mostrou um cara assim muito... solícito, muito bacana, foi muito simpático na entrevista de apresentação, tentou se comunicar bem com todo mundo. Eu penso que tem muita coisa para dar certo aí. Com certeza, e ele foi muito bem recepcionado também, né? Muito. Todo mundo abraçou ele realmente. Muito bem recepcionado. E agora é esperar os jogos, ver os resultados, mas eu acredito que... Um pouco pela idolatria que ele demonstra mesmo, é um nome mas mundial, um pouco né, também pelo desespero, vamos combinar, sim, né? Com certeza. Um pouco também pelo desespero. Ele entrou meio como o salvador da pátria. Eu não sei se efetivamente isso vai acontecer, mas a gente torce, né? Depois que ele foi anunciado, os corações bateram a 1000, né? Porque realmente ninguém esperava, e é o que você falou, a tendência é essa, né? Todo mundo ficar com a emoção à flor da pele, esperando sempre o melhor dele, né? Vamos ver o que acontece nesse primeiro jogo, né, cara? Esse primeiro jogo vai ser importante pra caramba, certeza. Né? A gente torce muito para dar certo, e na sequência a gente tem o próximo jogo, vai ser Brasil e Paraguai. Né? No dia 10. Isso. E esse sim vai ser aqui no Brasil. Aí vai ser a primeira vez ele aqui olha, terras brasileiras. Público exigente, hein, cara? Porque normalmente, por exemplo, quando vai pro Nordeste, quando vai pro Norte do Brasil, a recepção do público, ela é mais calorosa. Mais tranquila, né? O público, por exemplo, no Rio de Janeiro, em São Paulo, já é mais exigente. Verdade. Né? E esse jogo vai ser em São Paulo, vai ser na Neoquímica. Né? E vai estar cheio, hein? Cara, ó, comenta aí, pessoal, o que vocês acham do Ancelotti aí, o que vocês acham, o que vocês estão apostando para a seleção, né? O que você acha que vai conseguir efetivamente dar uma alavancada? A gente precisa de mais um campeonato, né? Com certeza. Demoramos muito tempo aí sem um campeonato, ganhamos em 94, depois de 70, né? Ganhamos em 94, depois em 2002, participamos de finais importantes, sim, né? 98, então a gente foi em 94 em final e ganhamos. 98 fomos vice. Em 2002 conseguimos ser campeão. Quer dizer, o Brasil está sempre na reta final, né? Sempre ali. A gente só precisa realmente agora ser campeão. E depois disso a gente começou a sofrer, né? Com certeza. Contra os europeus aí. Esperamos que agora a gente consiga levantar a seleção. E penso eu que a seleção brasileira, no jogo aqui, né, aqui no Brasil, na Neoquímica, eu estou otimista. Isso vai depender muito do que vai acontecer contra o Equador. Mas contra o Paraguai, que tá bem. Aliás, Vitão, você tem a arte aí pra gente das eliminatórias? Vamos dar uma olhada na classificação, então? Olha aí, Argentina lá na frente, né? Mas olha quem tá em segundo. Equador, né? É um jogo direto, né, Beto? Então, tudo bem que a pontuação tá próxima, né? Sim. O Uruguai, o Brasil, mas olha o Paraguai também. Então, o Brasil, ele tem 2 jogos importantíssimos. Né? Um contra o que atualmente é o segundo colocado, né? E um depois contra o Paraguai, que está logo atrás do Brasil. Se o Brasil, por exemplo, perde para o Paraguai, já complica um pouco. São 2 jogos que vai influenciar totalmente na pontuação, né? Da tabela. Muito. Se o Brasil ganhar bem, fizer um bom jogo contra o Equador, muito provavelmente aqui vai encher, a Neoquímica vai encher, vão apoiar. Com certeza. Eu penso que é uma nova fase, né? A gente precisa disso. Apesar de pouquíssimo tempo, a gente tem pouquíssimo tempo para treinar. Sim. Né? O Ancelotti sempre treinou clubes gigantes, mas a seleção ainda não, né? Exatamente. Então, vai ser também uma experiência nova para ele, porque uma coisa é treinar clube, outra coisa é treinar
seleção. Exato. Né? A quantidade de encontros é diferente, muda muita coisa. Sim. Né? Mas vamos torcer para que as coisas deem certo. Com certeza, vamos ficar na torcida então, né? Semana que vem a gente já vai ter o resultado para poder comentar aqui no programa. Então esse foi o assunto, né? Muito interessante. A chegada do Ancelotti na seleção brasileira. Vamos aguardar para que dê tudo certo e ano que vem a gente consiga realmente erguer essa taça da Copa do Mundo, né? Cá entre nós, não conta para ninguém. Em meio a uma bagunça na CBF, né? Com certeza. Em meio a uma bagunça. Troca de presidente, tá uma loucura, né? Isso mostra o quanto ele tá apostando também. Com ele certeza. também tá apostando, né? Exatamente. Legal. Então, antes da gente ir pro próximo assunto, eu vou chamar nossos comerciais dos patrocinadores. Você que ama costurar, criar e transformar. Já conhece o Bazar Tricolândia? O armarinho que tem tudo que você precisa com aquele precinho que cabe no bolso. Aqui você encontra linhas de todas as cores, tecidos incríveis para seus projetos e acessórios essenciais para dar vida às suas ideias. E o melhor, com preços baixíssimos. Esqueça a correria do centro. Tudo que você precisa está bem pertinho de você. É praticidade e economia no mesmo lugar. E tem mais, aqui a promoção é de verdade. Ofertas imperdíveis todos os dias. Cada visita, uma nova oportunidade de economizar. Não perca tempo. Venha agora mesmo para o Bazar Tricolândia e descubra como é fácil criar mais gastando menos. Rua Padre Guido Del Toro, 38A, Pirituba, São Paulo, ou se preferir nos chama no WhatsApp 11 3483 1828. Bazar Tricolândia, economia, qualidade e praticidade bem aqui pertinho de você. Então, agradecer aos nossos patrocinadores, esse foi o comercial. Então, o próximo assunto aqui do nosso programa, Libertadores, Beto. Agora a gente já tem as oitavas de final definida. Coloca na tela pra gente dar uma olhada, editor, como que tá? É o quê? A Libertadores dos grupos? Não, o chaveamento. Tá bom. Então, esse é o chaveamento da Libertadores. A gente tem ali Atlético Nacional contra o São Paulo, Botafogo e LDU, Libertad e River Plate, Palmeiras, Universidade. A gente tem o Fortaleza contra o Vélez Sarsfield. A gente tem também ali o Racing contra o Peñarol, Cerro Porteño contra Estudiantes e Flamengo contra o Internacional. Bem interessante, né? Essa chave de oitavas de final, né, Beto? Esse chaveamento, né? A gente percebe aí os times que estão do lado esquerdo da tela, né? Pegaram mais pedreira do que quem está do lado direito. Com certeza. Né? Então o Flamengo, eu diria que ele, com exceção desse primeiro confronto, que é contra o Inter, que esse, eu diria já é um desafio. É um desafio maior para os dois. Sim. Né? Então, penso eu que quem passar de Inter e Flamengo, e eu estou dando aí, apesar do Flamengo, todo mundo sempre apostar muito nele e tudo mais, mas é outra competição. Com certeza. Ele está liderando o Campeonato Brasileiro hoje, mas na Libertadores ele se classificou na Bacia das Almas, né? Por pouco ele não fica fora. Quase que não classifica. Né? Por pouco ele não fica fora. Então, assim, é outra competição. E ele está pegando o Internacional, que tem tradição, né, na Libertadores. É o Internacional que tem um bom time e que, obviamente, não estava se acertando muito, mas tem um bom técnico. Sim, fez, né, um bom jogo contra o Bahia, né? Eu diria que quem passar dessa situação, dessa disputa nesse momento, tem grandes chances. É um grande favorito. É um grande favorito. Verdade. Isso independente de quem passar. Com certeza. Né? Quem passar desse lado aí. Agora, do outro lado, né? A gente tem aí... Acho que a gente podia falar time por time. Vamos falar? Sim, vamos falar. Então, antes da gente falar time por time, coloca pra gente na tela, editora, a classificação, então, pra ver como ficou. Aí, depois, em seguida, a gente já fala time por time. Tá bom. Vamos dar uma olhada aí na classificação. Então, ficou assim, né, Beto? Estudiantes em primeiro, Botafogo no grupo A, Universidade de Chile, Carabobo, LDU, Flamengo, Central de Córdoba, Deportivo Táchira. E uma coisa interessante nesse grupo C é que o Central de Córdoba ficou com a mesma pontuação, só que, claro, por alguns critérios ali não se classificou, então, né? E aí nesse grupo, muita gente apostava na classificação do Central Córdoba em primeiro, inclusive.
né? Com certeza. Ali, cara, foi um golpe de sorte do Flamengo, de verdade. Até pela derrota em casa do Central Córdoba. Foi muita sorte. Por pouco ele não fica fora. Exatamente. Né? Então no grupo E a gente tem o Racing em primeiro, não é muita surpresa, né? Fortaleza tá jogando muito bem. Atlético, Bucamaranga e Colo-Colo. No grupo G a gente tem os Palmeiras, Cerro Porteño, Bolívar e Sport Cristal. Esse grupo G também sem muito mistério, né? O Palmeiras passou muito bem. No grupo B, então, a gente tem o River Plate, Universitário, Independente Del Valle e Barcelona. Nesse daí eu esperava outro cenário. Acreditava que o Independente iria passar. Só que esse Universitário surpreendeu aí. No grupo D, então, a gente tem o São Paulo, Libertad, Alianza Lima e Talheres. Talheres foi mal, hein? Cara, e o São Paulo mostrou o quanto ele gosta de Libertadores, né? Exatamente. Como é grande nessa competição, né? Ele foi muito bem fora, né? Ganhou os jogos fora. Em casa, ele teve alguma situação de empate e tal, mas ele foi o segundo a mais pontuar. Sim, foi muito bem. O Palmeiras nadou de braçada e ficou em primeiro, com 100% de aproveitamento. Logo na sequência é o São Paulo. Né? Exatamente. Não, uma excelente Libertadores até aqui, então. E grupo F, a gente tem Internacional, Atlético Nacional, Bahia e Nacional. A gente esperava, né, realmente que passasse o Bahia e o Inter, só que o jogo para decidir quem iria foi justamente Internacional e Bahia, com a vitória do Internacional por 2-1 em casa. No grupo H a gente tem o Vélez Sarsfield, Peñarol, San Antonio e Olímpia. Esse também sem muita surpresa, né? Peñarol e Vélez Sarsfield eram os favoritos ali a se classificar. Então vamos dar uma olhada na próxima tela ali dos próximos jogos. Coloca aí pra gente na tela, editor. Do chaveamento, pra gente ver time por time. Beleza. Então vamos lá, Beto. Primeiro jogo, Atlético Nacional e São Paulo. Cara, olha, o São Paulo vai decidir em casa, né? O Atlético Nacional, que em casa mandou bem. Mandou muito bem. Né? Fora nem tanto, né? Fora ele foi mal. Teve muita dificuldade, né? Mas dentro de casa ele foi bem. O São Paulo, que fora de casa tem ido muito bem, né? Mas assim, pela tradição dos dois, inclusive, o Atlético Nacional já foi campeão da Libertadores, já formou ótimos times, né? Mas eu penso que nesse braço de ferro aí o São Paulo tem vantagem. Eu acredito que o São Paulo também leva vantagem, principalmente em casa. Se conseguir um resultado bom fora, já traz... Até porque a gente tá falando aí, os jogos, eles vão ser lá na frente, né? Isso. Então, os jogos de ida vai ser 13 de agosto, cara. Tem bastante tempo, Então, tem muito tempo. Até lá, o São Paulo que hoje tem alguns desfalques, tá sem o Lucas, né? Tá sem alguns jogadores que estão no departamento médico. Até lá, eles voltam. Exatamente. Né? Então, eu penso que o São Paulo aí, ele tem uma vantagem aí. Eu acredito nessa vantagem do São Paulo. Eu acho que eles vão se classificar também. Ali, o próximo jogo, a gente tem o Botafogo e o LDU. Eu acho que o Botafogo e o LDU é praticamente o mesmo cenário que o Atlético Nacional e São Paulo, né? Dentro de casa, o Botafogo é muito forte. E fora, talvez eles consigam fazer um bom resultado também. E aí, tem uma outra questão, né? O Botafogo vai, acho que se reforçar, né? Sim. Muito provavelmente vai se reforçar. Com certeza. Então, para até chegar nesse momento, certamente o Botafogo vai ser pedreira e vai pegar. Eu acho que o Botafogo deve se classificar. Mas uma coisa também que a gente deve levar em consideração é que o Botafogo está no Super Mundial, né? Sim. Que começa já nas próximas semanas aí, então com certeza vai ser bastante sequência de jogo difícil, mas eu acredito também que o Botafogo se classifique. Próximo jogo, então, a gente tem ali Libertad e River Plate. Eu acho que desses dois que a gente falou de cima, por enquanto, esse é o mais equilibrado. O Libertad é um time muito bom, que está fazendo uma excelente campanha, e o River Plate não falha. O River Plate, né? que tá mal, né? Que tá mal. Voltou. Mas é um time tradicional, Sim. É um time que tem uma torcida gigantesca, um estádio maravilhoso, né? O Monumental de Nunes.
o River lá é muito forte, né? Isso, exatamente. Mas assim, acho que dá para apostar no River. Eu acho que ainda dá para apostar no River. Eu vou na mesma ideia que você, né, Beto? Em questão de tradicionalismo dentro do campeonato, eu acho que o River Plate é muito grande, então eu vou dar um voto de confiança neles também. Próximo jogo, então, a gente tem Universitário e Palmeiras. Pois é, eu acho que o Palmeiras nessa aí, cara, eu acho que o Palmeiras até conseguiu um adversário muito acessível. Sim, com certeza. Né? E penso eu que o Palmeiras consiga se classificar. Eu né? acho que também aí não tenha muita dificuldade, pode ser que na casa dele seja um pouco mais complicado, mas dentro de casa no Allianz Parque eu acho que o Palmeiras vai fazer seu papel, né? Libertadores, cara, assim, não dá nem pra gente também ser hipócrita de dizer que não, um jogo difícil, não sei o quê, mas também a gente não pode desenhar dos caras. Não, com certeza. Então, a gente viu, por exemplo, a gente pegou aí na fase de grupos o Flamengo, todo mundo apostava que o Flamengo faria 100%. Isso, exato. E quase que não classifica. Quase não classificou. Verdade. Né? Então, isso é uma coisa, né? A teoria é uma coisa, a prática é outra, cara. Então, o Palmeiras é um time que sabe jogar Libertadores, sim. O Abel tem os esquemas, o Abel tem o plano dele importante, que ele sempre consegue, né? Mas ele conseguiu fazer uma mescla, ele usou o Paulista para ele poder esfriar um pouco os jogadores, conseguir testar algumas táticas também. Então, para ele foi importante. Com certeza. Né? O Flamengo, ele deu umas titubeadas aí. Então, contra a LDU, eu acho que o Palmeiras tem uma certa vantagem. Contra o Universitário, né? Universitário, isso. Ele tem uma certa vantagem, sim. Mas não é garantia de nada. E uma coisa que também vale realçar, né, pessoal, é que campeonato nacional é diferente de uma Libertadores, né? Então a gente pode pensar, não, mas o Palmeiras é gigante. Sim. Mas é o que você falou, né, Beto? Nessa comparação já não entra muito. Porque Libertadores é outro foco. Então pode ser que realmente tenha surpresa, mas acredito que nesse caso não. Acho que realmente a soberania do Palmeiras aí é maior do que a do Universitário. Sim. Então o próximo jogo ali, Fortaleza e Vélez Sarsfield. Cara, Fortaleza... Aí já é um pouco mais complicado de comentar. Porque o Fortaleza tem um bom time, um ótimo técnico. Sim. Um time que sempre foi muito bem treinado, porém... Vem mal. Tá atravessando uma fase ruim, tomou um ataque aí do Flamengo. Nossa, nem fala. Ontem, foi. Né? Conseguiu se classificar aí porque também... deu um pouco de sorte, né? E os outros times foram piores, né? Então, aí teve lá a pontuação que ele acabou ganhando. Isso. Então, olha, jogar contra time argentino, meu amigo, é sempre difícil. Não é brincadeira, né? Ainda mais esse velho Sarsfield que também tá jogando muita bola, então acredito que vai ser uma pedreira pro Fortaleza, mas ainda acredito na classificação. Sim. Aí já entrou mais a questão da nacionalidade mesmo. Então, você acredita na classificação do Fortaleza? Eu vou dar um voto neles mesmo. Só por ser do Brasil, mas eu acho que vai ser muito difícil. Não, é o que nós queremos, sem dúvida, queremos porque possibilidade de dar uma final brasileira de novo... É tremenda, né? Com certeza. E pra você, Beto, quem você acredita que pode se classificar aí? Cara, tô torcendo pelo Fortaleza, sem dúvida. Mas eu acho que o Vélez deve levar a vantagem. Se classificar. Então o próximo jogo que a gente vai ter ali é Peñarol e Racing. Esse também é um jogo interessantíssimo. Jogo interessante, Peñarol mais pela tradição do que qualquer outra coisa, e o Racing pela bola. Eu tô apostando no Racing. Eu acredito que... Aliás, eu acho que o Racing, desse lado, é o time mais forte. É um dos superiores, né? Assim, eu tô falando pela bola, tá? Pela bola. A gente viu até agora, né? O que a gente viu até agora. Time por time, sem dúvida que o Flamengo é o melhor. Sim. Né, no elenco e tudo mais. Mas eu tô falando da bola, é o melhor time, o Racing. Exatamente. Então, próximo, eu acredito que o Racing se classifique aí também. Sim. Próximo jogo a gente tem Cerro Porteño e Estudiantes. Olha, sem desmerecer, mas cara, não dá, né? Tanto um quanto o outro, apesar da gente ter aí um time Estudiantes, que é o argentino, e o Cerro Porteño, que tem uma certa tradição na Libertadores, mas, cara,
não vai rolar. Então, meu cara, eu acho que aí deve dar o Estudiante. E quem passar entre Inter e Flamengo vai se dar bem para pegar um desses dois. Exatamente, acredito que o Estudiantes também se classifique. Um dos jogos mais difíceis, então, dessas oitavas, a gente tem Flamengo e Internacional. Eu diria, cara, que acho que é o jogo mais pegado. Complicado. Porque assim, na boa, ninguém quer, dos brasileiros, acho que ninguém quer pegar os brasileiros. Eu também acho que não, verdade. Então, por exemplo, quando estava no sorteio, eu tenho certeza que Botafoguense não queria pegar Palmeiras Exato. e Flamengo não queria pegar Palmeiras. Sim. E vice-versa. Verdade. Entendeu? Ninguém queria. Não que ele queria pegar São Paulo, ninguém queria. Sim. Entendeu? Então, quando deu lá o São Paulo de cara com o Atlético Nacional, já foi um alívio. Um alívio, exato. E quando, lá por último, o Palmeiras também, né? Foi um alívio, porque é pedreira, cara. Sim. E o Inter e o Flamengo, ali tá 50-50, cara. Com certeza. 50-50. Internacional tem um bom time, não atravessa uma boa fase, mas é outra competição, né? É outra competição e tem tradição. Com certeza. Então, meu caro, é 50-50 ali. Eu acho que é 50-50 E não também. é muretar não, hein? Não, eu acredito que é difícil cravar aí. Eu acho que os dois times têm capacidade de se classificar. Sim. Então, esses daí foram as notícias da Libertadores. Próximo assunto aqui do programa, a gente vai falar sobre a Sul-Americana. Coloca na tela aí pra gente, Vitor, a classificação da Sul-Americana pra gente ver como tá. Essa aqui? Isso. Então, ali no grupo A, a gente tem Independente, Guarani, Boston River e Nacional Potosí. E no grupo B, a gente tem Universidade Católica, Cerro Largo, Vitória, Defensa e Justiça. Grupo C, não tão feliz, Huracan, América de Cali, Corinthians e Racing, só que esse Racing é o do Uruguai. E o Corinthians, infelizmente, foi eliminado. A gente já vai comentar sobre isso também, né, Beto? Então, o grupo D, a gente tem Godoy Cruz, Grêmio, Atlético Grau, Sport Luquenho. Grupo E, esse grupo E é uma surpresa também. Machuque Runa em primeiro lugar com 100% de aproveitamento. Palestino em segundo, Cruzeiro eliminado e União Santa Fé em quarto lugar. Grupo F a gente tem o Fluminense, Once Caldas, União Espanhola e São Rogério. E no grupo G a gente tem Lanús, Vasco da Gama, Melgar e Porto Cabelo. E grupo H a gente tem Cinciano, Atlético Mineiro, Caracas e Deportes e Kik. O que você acha que aconteceu aí com o Corinthians para não conseguir a classificação, Beto? Cara, eu acho que Porque tecnicamente era um time, era um grupo tranquilo de classificar. Sim, um grupo que seria tranquilo classificar, né? Uma situação em que o Corinthians já consegue saber o que é, né? Sim. A disputa internacional, ele já havia sido desclassificado da Libertadores. Exato, já caiu para a Sul-Americana. Já caiu para a Sul-Americana. Era um grupo acessível. Sim. Né? E foi uma surpresa ter caído aí, cara. Claro que tem uma coisa, né, pessoal, que eu vou realçar também, os problemas políticos internos que tá acontecendo dentro do clube. Que às vezes alguém fala, não influencia. Isso. A gente tá vendo que influenciou. Exatamente. Né? E até teve jogadores que comentou sobre isso. A gente tá vendo que influenciou. E dá problema. A gente também teve a troca, né, do Ramon Dias pro Dorival Júnior também, que é uma questão de adaptação. Um treinador tem um jeito diferente do outro. Claro, que não são, eu acredito que não são questões para realmente ter tirado a eliminação do Corinthians. Foi no futebol que não conseguiu. Sim. E acabou sendo eliminado. E é isso, né, pessoal? Infelizmente, o Corinthians não se classificou e vamos dar uma olhada ali na próxima fase da Sul-Americana. Coloca aí na tela pra gente ver como que ficou, então. É a outra parte. Desculpa. Aí. Não, Copa do Brasil aí, editor. Ai, desculpa, eu tô... Quem sabe faz ao vivo, pessoal. Então esse é o chaveamento, né, Beto, dos próximos jogos. E na Sul-Americana uma coisa interessante que a gente tem o famoso playoff. Sim. Jogos antes para ver quem vai se classificar. Então ali o primeiro playoff a gente tem o Alianza Lima contra o Grêmio, que já tem a Universidade Católica como classificada. Segundo a gente tem a Universidade de Chile e o Guarani.
E já tem o Independente. Pô, não fala Guarani que os corintianos se arrepiam. Não, todo, nem cara. fala aí, ó. E temos o Independente ali da Argentina classificado. No playoff H, a gente tem o Cerro Largo contra o Central de Córdoba, Lanús já classificado. No playoff I, a gente tem Bahia e América de Cali, já classificado o Fluminense. E no grupo D, a gente tem Bolívar contra Palestino, Cinciano já classificado. A playoff C, a gente tem o Atlético Bucamaranga contra o Atlético Mineiro, o Godoy Cruz já está classificado. A gente tem o playoff F contra o Independente Del Valle e o Vasco, Machuquiruna já classificado. E o San Antonio contra o Once Caldas e o já classificado Huracan. E uma coisa interessante antes da gente falar desses jogos também, né, Beto? É que esse playoffs é quem caiu da Libertadores. Então esses dois últimos piores classificados da Libertadores enfrentam para disputar a Sul-Americana. Sim. E olha, meu caro, eu diria o seguinte: de tudo aí, assim, é palpite, né? Sim. A gente palpita. O Bahia, eu diria que o Bahia ele tem grandes possibilidades de seguir adiante. Eu acredito Porque que sim. tá pegando casca, o Rogério Ceni tá fazendo um ótimo trabalho lá. O Bahia tá pegando casca, tá pegando o jeito de jogar essas competições. Sim. Tem um bom time. Eu acho que ele consegue chegar bem adiante aí, viu? Exatamente, é o que você falou, né? O Bahia não tem tanta tradição nesses campeonatos, mas em vista do que já tá fazendo, vem muito bem. Sim. Quase Sim. por um fio. Talvez se jogasse contra outro time ao invés do Internacional, classificaria. Sim. Mas como foi um jogo muito difícil, não conseguiu. Mas eu acho que na Sul-Americana tem grandes chances ali de se classificar. Coloca na tela pra gente de novo, editor, dar uma olhada então pra ver os jogos. Vamos ver então Desculpa. Sul-Americana pra ver Sul-Americana. quem são os jogos. Os grupos ou chaveamento? Chaveamento. Aí. Isso. Então ali, primeiro jogo, a gente tem Alianza Lima e Grêmio, Beto. O que esperar desse Eu partida? acho que o Grêmio deve passar. Acredito que o Grêmio se classifique também. Apesar do Alianza Lima ser aquele que... Carrasco. É. E a gente viu na Libertadores contra o São Paulo, né? Sim. Fora de casa, perdendo 2-0, conseguiu empate. Sim. E no playoff C, a gente tem Universidade de Chile e Guarani. Olha, pro terror, né? De alguns, acho que o Guarani deve passar. Eu acho que o Guarani também se classifica. E no playoff H, a gente tem Central de Córdoba contra o Cerro Largo. Central de Córdoba. Central de Córdoba também, por tudo que Foi fez uma na Libertadores. frustração deles, né? Não Não classificar, ter né? classificado. E eles ficaram, assim, triste e abessa Sim. também por tudo, né? Até porque tinha a mesma pontuação que o Flamengo. Sim. Mas como eu falei, né, pessoal? Outros critérios que levaram o Flamengo à classificação. Playoff E, a gente já comentou, Bahia classifica, na nossa opinião. Playoff D, a gente tem o Bolívar e Palestino. Então, Bolívia e Palestino, cara, eu É acho que aquele jogo o que também- pesa é a altitude. É a altitude, é. Né? Na altitude é difícil ganhar desses caras lá, viu? É Eu verdade. acho que eles devem ter uma vantagem aí. Eu acho que o Bolívar também leva uma vantagem nesse jogo. E no Playoff C, a gente tem o Atlético Mineiro e o Bucamaranga. Cara, é uma incógnita. O Atlético Mineiro tem um bom time, mas Exato. acho que está devendo um pouco, né? Com certeza. Agora, esse time que o Atlético Mineiro vai enfrentar não é bobo não, cara. Não, conseguiu uma vitória em cima do Racing. Não Então, é um bobo, time vai ser um experiente. jogo difícil, viu? Com certeza. Mas eu Mas penso que que o Atlético deve passar. eu vou nessa com você também, Beto. E no Playoff F, a gente tem Independente Del Valle contra Vasco da Gama. Então, Aí já cara, é mais complicado, né? aí vale mais a torcida, né? Vamos torcer pro Vasco se levantar aí, né? Eu vou ficar Passar nessa adiante. também. E o Playoff B, a gente tem o San Antonio contra o Once Caldas. Once Caldas. Once Caldas também, o San Antonio não apresentou um grande futebol. E até uma novidade, né? Que, pra falar bem a verdade, eu nunca tinha visto esse time. Mas conseguiu aí a classificação na Libertadores e agora tá na Playoffs da Sul-Americana. Isso aí. Então esse foi mais um assunto sul-americana. Vamos falar agora sobre as oitavas de final da Copa do Brasil. Opa, Copa do Brasil. Coloca na tela pra gente aí, editor. Então a gente já tem confrontos definidos com clássico, Beto. Clássico. E ó, jogos aí dia 30 de julho e 6 de agosto, hein? Então tá próximo aí, né? As oitavas de final é isso aí, 30 de julho e 6 de agosto, quarta de final, 27 de agosto e 11 de setembro. Maravilha. Então o primeiro confronto ali a gente tem São Paulo e Atlético Paranaense. Pedreira, Pedreira. né?
São Paulo pega o Atlético Paranaense, que apesar de estar na Série B agora, mas nos seus domínios na Arena da Baixada, é um time difícil de ser batido. Exatamente, joga né? muito bem. É que está um pouco distante aí, né? 30 de julho, então eu penso que até lá muita água vai rolar, né? Mas vai ser um jogo pegado aí, hein? Mas o São Paulo deve passar adiante. Eu acredito nisso também, por tudo que o São Paulo está fazendo, eu acho que se classifica. Próximo jogo ali a gente tem CRB e Cruzeiro. CRB e Cruzeiro, o Cruzeiro tem ampla vantagem contra o CRB. Acredito que também tenha. Por mais que o CRB está surpreendendo, mas eu acho que não vai ser o suficiente. Ampla vantagem. Agora um jogo duro, hein? Atlético Mineiro contra Flamengo. Um clássico dá também. Pro Atlético Mineiro pensar em revidar o que aconteceu no passado aí, né, com o Flamengo, né? Exatamente. Mas o Flamengo tem vantagem aí. Eu acho que o Flamengo também, por tudo que está fazendo atualmente. Próximo jogo, então, a gente tem o CSA contra o Vasco da Gama. CSA e Vasco da Gama, vamos seco no Vascão. Vasco também. Então, ali, o próximo jogo, a gente tem Bahia contra Remo. Aí também eu acho que Bahia leva, né, Beto? Meu Bahia. Eu vou deixar o clássico por último, então, próximo jogo, Fluminense e Inter. Jogão também, hein? Esse é jogão. Jogaço. Esse é jogão. E olha, a gente tem que pensar que tem algumas coisas. Tem jogos atrasados que vai ter pelo Campeonato Brasileiro, tem o Mundial de Clubes, o Internacional vai estar muito focado. Eu penso que o Inter tem vantagem aí. Eu acho que o Inter também tem vantagem nesse jogo. Isso. E temos Botafogo e Red Bull. Mesma coisa, o Red Bull, o que tem a disputar, né? Sim. É diferente do Botafogo. O Botafogo, apesar de tá tropeçando alguns jogos, né? Mas ele vai se reforçar. Sim. É um jogo equilibrado, mas dá para apostar no Red Bull aí, hein? Tem um investimento alto. Eu acho que nessa ainda o Botafogo pode se classificar. Eu acho que vai ser com certeza muito difícil, mas eu acho que dá Botafogo. E o último jogo, né? O mais esperado, Palmeiras e Corinthians. Cara, esse derby vai dar o que falar. Vai dar o que falar. Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians. Cara, esse derby vai ser nervoso. Aí vai ser pelo coração, né, Beto? Aí vai ser pelo coração. E mesma coisa que eu falo, o Palmeiras ele vai estar em outra situação, porque ele está vindo do Mundial, a gente não sabe como é que ele volta, né? Isso, com certeza. Como é que os resultados lá como vão ser. Isso. Depois, jogos atrasados do Campeonato Brasileiro, pensando em Libertadores, tem um monte de coisa. Difícil, hein? Difícil. Mas assim, é pra muretar ou é pra cravar? Pra cravar. Então pode cravar. Quem que você acha que vai? Corinthians vai se classificar. Corinthians vai se classificar. É pra cravar. Então. Pra cravar. Tá bom. Eu tenho uma opinião um pouquinho diferente. Vai ser muito difícil, mas o primeiro jogo vai ser na Arena Corinthians. Sim, então já vai começar depois decide aí. no Palmeiras. Então vai ser 3-0 do Palmeiras na Arena do Corinthians e 4-0 Caramba. No Allianz Parque. No Allianz Parque. É isso aí, então, pessoal. Vai ser difícil o jogo. Vai ser difícil. Vai. Então, esse foi os próximos jogos da Copa do Brasil. Vamos esperar aí os resultados para começar a comentar também. E o nosso último assunto do programa, Brasileirão, velho. Brasileirão. Não dá tempo. Não dá tempo? Não. Então coloca só na tela pra gente dar uma olhada na classificação geral. Então essa é a classificação geral do Brasileirão. Como a gente tá com o tempo mais apertado, vamos só falar dos primeiros ali, né, Beto? Então Flamengo em primeiro, Cruzeiro em segundo, Bragantino em terceiro e Palmeiras em quarto. O Palmeiras que começou essa rodada em primeiro foi para quarto, né? Exatamente. O Cruzeiro que subiu também na tabela, né? Mas assim, desses que estão aí em cima, eu penso que vai ser disputa palmo a palmo aí, vai mexer muito, um atrás do outro. Vai mexer Agora, o que preocupa, né? O que preocupa muito é a situação do Sport, que tá com 3 pontos em 11 rodadas, cara. E eu tava vendo uma reportagem também que daqui uns jogos, dependendo do resultado, já pode ser rebaixado no começo do campeonato. Mas, cara, 3 pontos. Não, e o Santos, né? Santos e Juventude, que tem a mesma pontuação ali, com 8 pontos, cara. Muito mal também. Muito mal. Se você pegar quando foi rebaixado o Santos, nessa rodada, ele tinha mais pontos do que hoje. Exatamente. Né? Então, a situação não tá
Não tá fácil, infelizmente o nosso tempo Acabou, tá esgotando pessoal. aí, né? A gente agradece muito quem acompanhou a gente até agora. Vamos certamente para a próxima semana temos muito assunto para falar. Vamos falar muito de seleção brasileira. Falamos muito do Ancelotti, né? E encerramos aqui. Boa noite para vocês. Obrigado, pessoal, por mais um programa. Semana que vem estamos de volta com muitas novidades. Um abraço e até a próxima.